aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa, para a gente tratar um pouquinho de conteúdo lá da área da sintaxe, que o pessoal ainda encontra uma dificuldade, que, na verdade, ele é bem tranquilo da gente identificar, porque, na verdade, vai pegar alguns conceitos que vão ser bastante vistos a partir daqui em diante, tá? Que é a diferença entre as orações coordenadas e as orações subordinadas, certo? A gente sabe que esse conteúdo ele vai estar dentro do período, mas para a gente relembrar um pouquinho de como é que ele funciona, né, a gente precisa só dar uma observada nos dois tipos de período, como é que eles existem, tá? Existe o período simples, que é aquele composto, né, uma sentença composta por uma oração, certo? Compramos uma calça na loja. A gente tem uma oração porque há apenas um verbo e as informações que estão relacionadas no decorrer dessa sentença, elas estão de acordo ou se relacionando basicamente a esse próprio verbo, né? Quem compra, compra alguma coisa. Comprou uma calça e comprou em algum lugar. Então as expressões todas estão circulando em torno do verbo. Isso vai caracterizando a oração, consequentemente, o período simples. Já o período composto, pessoal, ele é composto por duas orações ou mais, tá? A gente tem sempre dois verbos presentes, no mínimo, dentro da sentença, da letra maiúscula até o ponto final, e também há a presença de uma conjunção, ou pelo menos alguma pontuação que demarque a presença de mais de uma oração. Então, olha lá. Compramos uma calça na loja e a usei numa festa. Então, nós temos o verbo comprar, nós temos o verbo usar, todos dentro da mesma frase ainda, da mesma sentença, certo? Ligados pelo conectivo e. Então, dá uma ideia de soma, né? Compramos uma calça na loja, somado a isso, eu usei numa festa adiante, né? Eu usei essa calça numa festa posterior. Então, a gente tem o período composto pela presença desses dois verbos, dessas duas ideias dentro da mesma sentença. Agora vocês olhem essa série de sentenças, série de frases que a gente vai ter aqui por diante, tá? São todos períodos compostos, mas a gente vai ver como é que em cada um deles ocorre a situação dessas relações entre as orações ali presentes, tá? A gente tem: eu vi, não filmei, me arrependi. Eu tenho três ideias colocadas em sequência, né? E se eu fosse isolar cada uma delas, dentro desse contexto, e sempre lembrem, tá, pessoal? A gente analisa cada sentença dentro do contexto em que ela foi colocada. Ai, Lucas, mas ela não colocou o que ela filmou, né? Não diz do que se arrependeu. Não tem problema, o que interessa é essa construção, como ela está exposta para vocês, que vai gerar, então, né, os tipos de verbo, né, os complementos necessários, as relações que se estabelecem entre cada oração, certo? Então, eu vi, não filmei, me arrependi. Se eu for isolar, por exemplo, a expressão, né, eu vi, a gente vai ter, né, uma ideia. Se eu pegar não filmei, a gente tem uma outra ideia. Se eu pegar me arrependi, a gente tem outra ideia. Só que como elas estão uma ao lado da outra, elas estão compondo um período, tá? Justamente porque elas estão dando a sequência de possibilidades a partir da primeira ideia, tá bem? Então isso forma um período composto. As estradas eram curvas, mas o motorista estava bem. A gente tem uma primeira ideia, as estradas eram curvas. A gente tem uma segunda ideia, o motorista estava bem. As duas contêm cada um seu verbo, tem um conectivo nesse caso que é o mas, né, que está estabelecendo a relação entre as duas orações. Voltando ali à primeira, a gente não tem nenhum conector, tá? Não tem nenhuma conjunção. Mas isso não interfere no fato de que há uma construção de período composto dessa forma, certo? Depois, eu disse que tu precisavas de companhia. Temos dois verbos novamente. É o verbo disse, o verbo precisavas, tá? Quem diz, diz alguma coisa. O que ele disse? Que tu precisavas de companhia. Então vejam que a relação entre as duas orações aí, elas são um pouco mais próximas, né? Porque parece que uma tem que complementar a outra. Mas igual, tá tudo dentro da mesma frase, dentro do mesmo período, portanto, período composto. O jogo que eu vi ontem foi terrível. Então eu tenho duas informações também, né? Que é o jogo foi terrível
e uma informação intercalada no meio dela, que não é nenhum problema acontecer, é bem comum, inclusive, né? Dizendo que foi o jogo que se viu ontem, né? Que eu vi ontem. Então eu estou especificando que jogo foi esse por meio dessa oração que está intercalando essa outra oração presente, certo? Então temos o verbo vi, verbo ver, o verbo foi, do verbo ser, ok? E para finalizar, a gente tem aquela expressão ali abaixo que diz: quando chegarmos em casa, conversaremos. Chegarmos é um verbo lá do subjuntivo, conversaremos é outro verbo, certo? A gente tem uma ideia temporal, né, de quando chegarmos em casa, naquele momento, nós conversaremos. Então a gente tem duas orações dentro da mesma frase, portanto é período composto. Mas o interessante, na verdade, são as diferenças que vão haver entre essas frases, tá? Olha só como acontece na primeira. A gente tem lá o eu vi. Se eu isolar o eu vi e não considerar o resto da oração, eu tenho um sentido completo dentro desse contexto. Lembrem disso. Claro que a gente sabe que quem vê, vê alguma coisa, tá? Mas no contexto que está ali colocado, a gente subentende a existência desse alguma coisa. Nesse caso, o eu vi isoladamente é uma oração, certo? E é uma oração de sentido completo. Se eu for isolar o não filmei, for isolar o me arrependi, a gente vai ter a mesma circunstância, certo? Dentro deste contexto, ok? Só que se eu pegar, olha só essa segunda oração, o que acontece nela? Se eu pegar apenas as estradas eram curvas, eu consigo entender, né, que essa pista, né, esse local por onde se transitava, tinha ondulações, tinha, né, algumas passagens em que tu tinha que ficar girando o volante de um lado para o outro, etc. Tem sentido completo. A gente usou a conjunção mas. A gente não vai considerar as conjunções agora porque a gente está só analisando a diferença entre oração coordenada e subordinada, que eu vou já fechar em seguidinha. Mas o mas, assim como as outras conjunções que vão aparecer adiante, tá? Elas vão colaborar para identificar que sentidos estabelecem de relação entre essas orações, certo? Essa aqui do mas, por exemplo, seria uma ideia de adversidade, de contrariedade à informação primeira. Mas isso a gente vai discutir num outro vídeo mais adiante, certo? O que interessa é, as estradas eram curvas, tem sentido completo. Assim como se eu pegar apenas a expressão o motorista estava bem, também dá sentido completo. A gente está falando de um motorista, de uma pessoa, né, que nessa condição, nessa função de ser motorista, estava bem. Né? Verbo intransitivo, nesse caso, estava, não é um verbo de ligação, né? Porque ele expressa uma condição momentânea. Tá? Então, né, o bem ali, na verdade, está agindo como um adjunto adverbial para o verbo estava, certo? Mas tem sentido completo também. A gente consegue entender o que significa a expressão o motorista estava bem. Certo, pessoal? Quando a gente consegue isolar as orações e cada uma ter o seu sentido, nós temos as orações coordenadas, tá? Porque dentro do período composto por coordenação, as orações elas têm sentido isoladamente, por mais que elas estejam relacionadas e ganhando novos sentidos à medida que se relacionam umas com as outras, certo? O que interessa aqui agora é que cada oração tem o seu sentido, e isso vai caracterizar as orações coordenadas. Diferentemente disso, as três sentenças que nós temos aí abaixo, os três períodos, eles agem de maneira um pouco diferente. Eu tenho a expressão, eu disse que tu precisavas de companhia. Se eu digo eu disse, e vejam bem que é o contexto que informa isso, eu disse alguma coisa. Que coisa foi essa? Que tu precisavas de companhia. Então, toda essa segunda oração complementa a primeira. Portanto, eu disse não tem sentido completo dentro dela. Só que a expressão tu precisavas de companhia, ela por si só tem sentido completo, tá? Ela tem sentido completo porque, na verdade, ela precisa ter essa informação para complementar, para fechar a informação lá da primeira oração. Então, vem essa oração de sentido completo e fecha o sentido da primeira que não tinha sentido completo, certo? Já vamos traçar como é que funciona essa diferença de um e de outro
mais adiante, tá? Eu pegar a expressão, o jogo foi terrível. Temos sentido completo, né? O jogo em si foi terrível. Então, o que acontece? O jogo, por ser terrível, tá? Ele tem uma informação colocada. Só que eu coloco no meio da minha fala a expressão eu vi ontem. Eu vi ontem, isoladamente, tá? Considerando a existência do que, considerando, né, o resto do contexto, ela precisa de uma informação a mais. O que foi visto ontem? O que foi visto ontem foi o jogo. Então, ela não tem sentido completo em si, mas, apesar disso, ela consegue caracterizar a palavra jogo por meio da conjunção que foi colocada ali. Então, a gente tem uma oração que tem sentido completo e uma segunda oração que, mesmo com seu sentido incompleto, ela consegue estabelecer uma relação de sentido com a primeira, ok? Nesse último exemplo, se eu pegar apenas a expressão conversaremos, eu estou colocando um ato que vai ser executado por alguém, né, que somos nós, independentemente sobre o que vai ser dito, sobre o que vai ser colocado, o fato é que nós conversaremos. Então, essa expressãozinha tem sentido completo. Mas a expressão chegarmos em casa, se eu chego, né, na casa de vocês agora, ou melhor dizendo, né, se eu dou, a gente está caminhando por algum lugar, indo para a casa de vocês, e eu digo chegarmos em casa, falta sentido, né? Até porque um verbo colocado, né, no modo subjuntivo, ele exige também que haja uma relação com outro termo, com outra expressão, com outro verbo, para poder fechar o seu sentido. Então, essa oração não tem sentido completo. Apesar disso, ela está ilustrando a temporalidade do ato de conversar. Por isso que a gente estava comentando antes, né? Quando chegarmos em casa, dá um tempo, um momento para que haja essa conversa. Portanto, essa segunda oração analisada, ela não fecha esse sentido completo, tá? Mas ela consegue dar essa noção de tempo para a primeira oração. Então, o que aconteceu? Nesses 3 exemplos, nós vimos que havia uma expressão que tinha sentido completo e outra oração, a outra expressão, não tinha. Sendo assim, a gente tem uma relação de dependência entre uma oração e outra para poder estabelecer os sentidos que são elaborados dentro dessa frase. Portanto, é o caso da existência das orações subordinadas, que são aquelas que dependem de outra oração para gerar o seu sentido, certo? Para finalizar, então, o quadro resumíssimo do negócio, né? Nas orações coordenadas ou no período composto por coordenação, nós temos orações que são independentes, que elas têm o seu sentido completo quando são isoladas, e elas ganham novos sentidos à medida que se relacionam dentro do período. A oração subordinada, diferentemente disso, ela tem, né, uma relação de dependência com outra oração ou com outras orações, e ela vai ter o seu sentido completo apenas quando ela estiver ligada a essa outra oração. Senão ela não tem sentido completo. Certo, gente? Hoje é só. A gente dá uma recuperada nesse conteúdo e mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de oração coordenada, os tipos de oração subordinada, que então trazem um pouco mais de detalhes para a gente. Certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!